Então, boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos aí nesse dia meio esquisito, né? Eu tive um problema de internet, como eu falei, e aí a gente teve que gravar na quarta em vez de fazer o estudo na quarta em vez de fazer na terça, né? E justamente numa paraxá, né? A gente passou Pessah, foi muito legal as discussões, as várias discussões que eu vi, as discussões que a gente teve aqui, e agora a gente entra já numa coisa que a gente meio que já falou sobre em outros momentos, né? Principalmente acho que foi no primeiro estudo de Pessah, né? Que a gente falou da morte de Nadav e Avihu, né? Que é justamente como a Paraxá começa falando, né? A Haremot é depois da morte dos filhos de Aharon, né? E lembrando, foram dois filhos, Nadav e Avihu, de Aharon, que morreram, os dois mais velhos, e ele tinha 4 filhos, né? Então, os dois morrem numa situação de do primeiro serviço do Ohel, né? O primeiro serviço que eles vão fazer no tabernáculo, eles acabam oferecendo o que a Torá chama de fogo estranho. A gente discutiu um pouco essa ideia, né? E eles acabam sendo levados por Hashem, vamos dizer assim. E essa é uma porção que a gente costuma encarar de uma forma muito negativa, né? Mas quando a gente observa alguns comentaristas, talvez a gente possa acabar encontrando algumas outras ideias sobre essa história aí, né? E a gente percebe que tem algumas coisas específicas que surgem a partir dessa história, logo no começo da Paraxá, e isso é bem interessante, e interessante o suficiente para a gente tentar aprofundar um pouco na ideia, tá? Então, eu não tenho muito o que adicionar na história, né? A gente já discutiu isso, a história está lá, né? Mas a gente tem que ter consciência de que a Torá, quando ela faz o relato das transgressões dos indivíduos, né, não é uma coisa tão simples, não é aquele famoso preto no branco, não é tão evidente pra gente, né? Eu já citei essa ideia algumas vezes, principalmente na conversa aqui com o pessoal, a gente fala muito dessa ideia de que assim, a Torá ela tem esse potencial de ampliar e amplificar todas as coisas que a gente enxerga, né? Então, as situações são muito mais complexas do que elas parecem. Então, a Torá simplifica, mas essa simplificação é para dizer assim, para você entender na cara que foi uma coisa errada, né? Mas fica faltando alguma coisa pra gente observar a partir disso também. E aí Nadav e Avihu não são exceções nesse contexto aí, entendeu? Eles tinham uma motivação forte para fazer o que fizeram, isso a gente meio que discutiu, a gente vai voltar um pouco nessa ideia, para não ter que ficar referindo a outro estudo, lembra daquele estudo e tal, né? Então a gente vai voltar a essa ideia, né? E mesmo que a Torá descreva as Averot de Nadav e Avihu da forma com a qual ela descreve, né? A gente vê que é uma coisa meio áspera, é seco, né? É direto. Fala assim, olha, eles erraram, pronto, acabou. Ofereceram fogo estranho, morreram. Foi isso, né? A Torá faz isso, de novo, como eu disse, de uma forma simples e de forma nenhuma tenta esconder o erro deles, né? Nosso objetivo aqui é simplesmente observar o contexto maior e entender qual foi o grande erro, né? Por menor que esse erro seja, a Torá faz questão de deixar claro que foi um erro. Tá? E essa é uma prática muito comum dentro da Torá. Né? Vários outros livros, sejam religiosos ou não, costumam esconder erros de personagens que são importantes. Né? Mas a Torá faz questão de mostrar os erros pra gente justamente por causa disso. Por essas coisas serem mais profundas. E mesmo assim, a Torá tenta descrever de maneira simples, porque elas são efetivamente condutas muito grosseiras pro nível daquelas pessoas que fizeram. Né? Quando a gente fala de Moshe, Moshe cometeu 2 transgressões, não pode entrar na terra de Israel por causa disso. Porque ele tinha muita expectativa em torno dele. O fato dele ter cometido 2 erros meio que desfez alguma coisa. Né? Moshe perder a paciência e bater na pedra, né, em vez de falar com a pedra, que é aquela história lá, é muito sério. Porque ele está num nível que um erro que pra gente é pequeno, pra ele é muito sério. Tá? Mas a gente não pode interpretar esses erros de uma forma simples. A gente tem que tirar o máximo deles para poder aprender com eles. Né? E o Ari, ele fala uma coisa muito importante aqui. Né? Ele tem uma frase que é basicamente dizendo que a gente tem que entender e saber que as ações de Nadav e Avihu não foram simples.
assim como o que a gente estava falando antes, todas essas coisas que parecem meio grosseiras, né, dentro da Torá. E quando a gente fala dos dois, a gente conta a história de duas pessoas que morreram por um erro que elas cometeram, por uma coisa que elas fizeram. E o que aparece depois desse erro? Né? Aharon recebe instruções específicas de que ele não poderia entrar no Kodesh HaKodashim, no Santos Santos, de quase em nenhum momento, a não ser que sejam cumpridas uma série de fatores, vamos dizer assim, né? E aí está no número 1, basicamente o que Hashem fala logo após a morte de Nadav e Avihu. E Hashem disse a Moshe, número 1, Hashem disse a Moshe, Vaikra 16:2. Fala a Aharon, teu irmão, que não venha a toda hora a santidade, para dentro da divisória, diante do tampo que está sobre a arca, para que não morra, pois como com a nuvem aparecerei sobre o tampo. Então basicamente vai ter um momento para ele entrar. No caso a gente chama esse momento hoje de Yom Kippur, né? A partir disso a gente vê que ele tem que entrar com algumas coisas e num tempo determinado, né? Se algumas dessas coisas estiverem erradas, não entre. Porque se você entrar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com seus filhos. A gente sempre fala da veste do Kohen Gadol que tinha uns sininhos, né? Se o sininho parasse de tocar, significa que o Kohen parou de se mexer e que ele morreu lá dentro, então alguém tinha que puxar ele com a corda, que ele entrava com a corda amarrada também. Tá? Depois disso, a Parashá faz o quê? Ela discute a questão do Kohen Gadol no Beit HaMikdash, no dia de Yom Kippur. E até a metade da Parashá a gente vai discutir isso ainda, tá? O grande assunto de hoje é esse, na verdade, né? Qual que é o grande serviço do Kohen Gadol? É uma coisa única no Yom Kippur, tá? Ele faz várias coisas diferentes, o dia é muito diferente nesse sentido, ele é complexo, e tudo que ele tem que fazer acaba sendo descrito agora na porção de Acharemot, né? E a primeira pergunta que acaba surgindo a partir disso é o quê? Que a gente está no meio de uma discussão sobre sacrifícios e agora a Haremot é o local que a gente vai usar para falar do Yom Kippur e do Kohen Gadol no serviço do Yom Kippur. Tipo, teus filhos acabaram de morrer, beleza, agora a gente vai falar o que você vai fazer da tua vida a partir de agora. Né? Como é que funciona isso? Cadê a sei lá, a simpatia pela perda do outro? Não tem, né? A gente sabe que a gente tem sessões dentro da Torá que lidam especificamente com as festas, né? Parashá Pinchas, né? A maioria das nossas festas a gente lê Pinchas. A Parashá Emor, Parashá Kitissá. E por que Yom Kippur não está no meio dessas outras festas, junto com essas outras festas, mas está no meio de Vaikra? No meio de uma história cheia de leis, né? E outra, o que a gente lê no Yom Kippur no Shaharit? Alguém sabe? Tipo assim, se você perguntar assim, Shaharit na reza da manhã do Yom Kippur, que porção da Parashá que a gente lê? A gente lê a Haremot, a gente lê o primeiro capítulo de Haremot. Por quê? Porque vai discutir o que Aharon faz no Yom Kippur. E é assim que a gente costuma escolher. Só que o Zohar, na Parashá Haremot, ele explica outra coisa. Tá? Ele dá uma outra razão. De novo, quando eu falo Zohar aqui, é simplesmente para citar o Pshat. A gente não vai entrar nessas coisas místicas e tudo mais, isso aí não me interessa. Vamos para o que a gente pode aprender de bom com essa história toda aqui. E tranquilamente, né? No número 2 diz o seguinte: a intenção ao ler o primeiro passo dessa porção é para nos lembrar da morte de Nadav e Avihu, Sadikim. Os Zohar chama os dois Sadikim. Pois o povo deve lamentar e chorar diante da morte dos Sadikim, e assim ajudar na redenção no dia do Yom Kippur. Então o que eles estão dizendo é basicamente que a gente acaba aumentando as nossas chances de redenção se a gente chorar e lamentar a morte dos Sadikim no Yom Kippur. Obviamente surgem algumas perguntas a partir daqui, né? Vocês podem fazer várias, eu vou fazer duas. Por que o Zohar ignora a razão simples, que eu acabei de falar, que o Yom Kippur, a gente lê isso aqui no Yom Kippur, porque fala do Yom Kippur? Né? E por que a gente mencionaria alguém, ou no caso, duas pessoas que fizeram coisas erradas nessa época? Né? Afinal, eles foram transgressores. A gente não deveria, assim, pela lógica mais simples, a gente não deveria citar essas pessoas em Yom Kippur. Yom Kippur é um dia diferente, né? Mas o Zohar segue nessa, basicamente vai contra a corrente, ele vai na direção contrária
e diz isso aí. E aí a gente acaba aprendendo que as mortes dessas pessoas não foram, que não estava falando, tão simples assim. Então é pertinente a gente discutir, e é essa a conclusão que o Zohar está fazendo, é pertinente para a gente entender e ouvir essa história no dia do Yom Kippur. Beleza, mas por quê? Porque ainda assim a gente tem vários sadiquim que deram a vida deles pela Torá, né? Por que a gente não cita essas outras histórias? Por que a gente só chora pela morte de duas pessoas que cometeram um erro justamente nesse momento mais santo do ano, entendeu? Como é que a gente pode usar isso a nosso favor? O que isso tem a ver? O que isso traz pra gente? E aí, de novo, vou ficar repetindo isso várias vezes. Existe uma coisa mais profunda aqui. Uma coisa que Nadav e Avihu fizeram que é diferente, que é correto. E é por isso que a gente teria teoricamente ler sobre eles no Kippur. Né? A gente, de novo, eu já falei aqui, a gente já discutiu em outras oportunidades, até razão para sacrifício. Né? Então eu vou falar só sobre essas duas de uma forma um pouco mais rápida. Né? O Nachmanides, o Ramban, ele diz que o sacrifício é uma espécie de auxílio visual e tátil, vamos dizer assim, para uma pessoa que cometeu uma transgressão. Se você vai fazer um sacrifício de pecado, você vai lá, põe a mão na cabeça do animal, né, e vê o que acontece com o animal, e você deveria meditar sobre a situação, pensar no que está acontecendo ali. Né, porque, na verdade, quem deveria estar morrendo ali é você, e não o animal, por causa da misericórdia de Hashem, que você que fica vivo. Então, você agiu que nem um animal, você deveria morrer no lugar do animal. Então, a meditação em busca da Teshuvá começa assim a partir do sacrifício de pecado, né? Que é o que a Torá chama em português. Não tem nenhuma mágica nesse mundo que cria Teshuvá para ninguém. Não tem como você falar assim, faz uma... Né? Eu tava discutindo com a gente, agora já não sei que semana que foi isso, não sei se foi semana que vem, mas na discussão alguém citou a palavra abracadabra, né? Que não é assim também, né? Mas é aramaico, se eu não me engano. É uma palavra mágica, vamos dizer assim, aramaico não é também, mas que surge daí. Então não tem essa mágica, não tem o abracadabra até chuvar. O sacrifício é um estímulo para o entendimento individual. É o estímulo, é uma demonstração para aquela pessoa. Tá na hora de mudar teu jeito. Tá na hora de mudar a forma que você está agindo. Tá na hora de você passar a agir como um ser humano e parar de agir como um animal. E essa é a opinião do Ramban, do Nachmanides. Não existe magia nenhuma no sacrifício. O sacrifício é uma demonstração, é um auxiliar visual e tátil para a pessoa. Tá? A outra opinião que a gente vai trazer aqui hoje é do Sefer HaChinuch, que é uma explicação bem mais universal, que não trata só do sacrifício de transgressão, né? Que a vida do animal é tirada e parte do animal é consumida lá no altar, e a pessoa deve pensar que um corpo sem alma não tem como existir. Tá? Hashem criou o homem de duas formas, que a gente fala. Né? Quando a gente vai falar a reza da cura da pessoa, a gente fala Refuata Nefesh, Refuata Guf, a cura da alma e a cura do corpo. Os dois, eles são obrigados a trabalhar juntos para proporcionar a elevação dos dois, a elevação espiritual, tanto da alma quanto da forma física. Hashem deixou a Torá basicamente para ensinar a gente a fazer isso. A gente chama de Torat Haim, de regras ou leis para a vida, por causa disso, para que a gente alcance o que a gente costuma falar. A gente fala que a gente é a imagem e semelhança de Hashem, Hashem é Eloqueno, Hashem é Had, Hashem é um, a gente tem que buscar essa unidade corpo e alma também. Tá? Obviamente Hashem não tem essas limitações, é simplesmente uma... Não é que você vai virar Deus, tá, pessoal? Calma lá. É uma demonstração do que a gente tem que fazer, né? O Talmud fala que a gente tem, assim como Hashem é misericordioso, nós também temos que ser misericordiosos. Então a gente tem que buscar parecer com Hashem. Tá? E isso é possível buscando essa unidade corpo e alma. Os sacrifícios, então, eles eram feitos durante o ano inteiro com o animal. Né? Ou alguns, dependendo do caso. Mas em Yom Kippur, a gente tem pelo menos dois. Ou seja, o passo final, vamos dizer assim, da redenção do Yom Kippur é efetivado com o sacrifício de dois animais. Tá? Eu botei só um pedacinho, só para puxar a ideia, no 3.
Vaikra 16:8 diz o seguinte: e Aharon lançará sorte sobre 2 cabritos, um para Hashem e outro para Azazel. Ah, mas o que é, né? O que é que ele está querendo dizer com Azazel, né? Goral Ahad la Hashem vegoral Ahad la Azazel, né? É isso que está falando. Então, tá dizendo que eles, primeiro, antes ele vai falar que esses dois têm que ser idênticos, tá? Eles têm que ser idênticos, não pode ser, não pode ter diferença entre eles, daí já complica um pouco. Para que não existam, não, a gente vai mandar o pior para lá e o melhor para cá. Não, eles têm que ser idênticos, tá? A partir disso, o Kohen Gadol vai anotar num pedaço de papel La Hashem, para Hashem, e no outro ele vai anotar La Azazel, certo? Esses 2 pedaços de papel vão ser enrolados, colocados em um lugar, um chapéu que seja, e aí ele pega um papel com cada mão, fica com as 2 mãos, certo? E aí ele levanta sem ver. A mão direita ele levanta, ele dá para o animal na direita, a mão esquerda ele dá para o animal na esquerda, tá? O que tivesse escrito em cada papel, vamos dizer assim, na mão direita está escrito lá Hashem, então o cabrito da esquerda vai para lá Hashem, na mão direita tá o lá Azazel e o cabrito da mão direita vai lá Azazel, certo? Então é a única vez, inclusive, que a gente tem o sacrifício escolhido por sorteio, tá? O que, pra ser sincero, me parece estranho, não sei pra vocês. E aí tem uma porção que é muito complicada. Tá? Eu falei, direita e esquerda. Tá, isso faz alguma diferença? Aparentemente sim. Porque a Gemara, lá em Omar 39a, no último aí, no 4, diz o seguinte: os sábios ensinaram, durante todos os 40 anos que Shimon Hatzadik serviu como Kohen Gadol, a porção de Hashem surgiu em sua mão direita. Ou seja, ele, na mão direita dele vinha o papel, todo ano vinha o papel lá Hashem. Então o cabrito da direita sempre ia lá Hashem, o cabrito da esquerda sempre ia lá Azazel. Deste momento em diante, ou seja, quando ele parou de servir como Kohen Gadol, algumas vezes surgia na mão direita e outras na mão esquerda. Aí começou a mudar. E daí? Não, sorteio, não tanto faz? Aparentemente não. Olha o que vem depois. Durante seu serviço como Kohen Gadol, o linho vermelho, tinha um linho vermelho que você tinha que enrolar também, tá? E esse linho, a partir do momento que o povo era perdoado, ficava branco, tá? E é isso que o Talmud vai falar. Durante seu serviço como Kohen Gadol, o linho vermelho transformava-se em branco, indicando que o povo teria sido perdoado. Deste ponto em diante, algumas vezes tornava-se branco, outras vezes não. O que ele está dizendo aqui? Se viesse na mão esquerda, o linho não ficava branco. Ou seja, significa que muita coisa ainda tem que ser resolvida. Não tem como Hashem perdoar agora. Tá? Azazel na mão direita é ruim pro povo, vamos dizer assim. É um sinal de uma coisa ruim. O animal lá, Hashem, tá? Faz o que? Ele era sacrificado e levado lá para o altar interno. E o sangue desse animal é levado lá para o Kodesh HaKodashim, lá para o Santo Santo. E o Kohen Gadol ia até o outro animal, colocava a mão na cabeça do animal e entregava, entre aspas, para esse animal tudo que o povo fez de errado no ano, todas as transgressões do povo. E esse animal era levado até um precipício no deserto e de lá ele caía com todas as transgressões do povo. Que coisa bárbara. A gente não vai discutir isso aqui agora. Mas o que é que acontecia efetivamente? Inclusive, assim, a pessoa que levava ficava impura. Tinha todo um processo. Né? A ideia aqui é mostrar que sacrifício era muito diferente. O sacrifício do Yom Kippur é muito diferente. E por algum motivo, o que era feito o ano inteiro, aqui acaba sendo separado em duas partes. Um era sacrificado, enquanto o outro levava toda a culpa e era jogado num precipício. Ele não era nem sacrificado, ele era jogado num precipício e pronto, acabou. E com as transgressões do povo inteiro, esse animal era jogado no penhasco. Né? Mas como que é possível passar as transgressões de um povo inteiro pela mão do Kohen Gadol? Ainda mais dizendo que é uma coisa que a gente não tem o costume de acreditar nessas coisas, né? Vamos dizer assim, isso aí viraria uma crendice do ponto de vista judeu normal. Né? É interessante mencionar que o animal que ficava no templo também era usado para uma transgressão, tá?
mas era uma específica. Ele era usado para que o Kohen Gadol não entrasse no templo impuro. Tá? Todas as outras transgressões iam lá a Azazel, iam pro cabrito da Azazel. Tá, falei, mas como é que a gente explica isso tudo? O que está acontecendo aqui? O que isso ajuda? O que isso muda na minha vida? Porque eu não vou ser Kohen Gadol, né? Que diferença isso faz? Então vamos voltar para aquela questão da Neshama e da Guf, do corpo, da alma e do corpo, trabalhando juntos. A Neshama é uma coisa que é até difícil de explicar. A alma é uma coisa que é complexa. Ela tem o potencial que os nossos sábios chamam de imensurável, uma capacidade absurda. Pessoas que têm como acessar aquilo têm um potencial absurdo. Tá? Ela inclusive tem a capacidade de transformar o corpo em uma coisa espiritual. Quando o Kohen Gadol saía do Kodesh HaKodashim Yom Kippur, ele saía, e aí a descrição é com uma beleza diferente. E essa beleza era puramente espiritual, porque ele saía com o físico dele transformado pelo espiritual. O Kohen saía com essa união de corpo e alma, com a força da alma, criando essa alteração física. Quer saber um exemplo disso aí? Moshe descendo do Sinai, ele teve que cobrir o corpo, que é um processo muito diferente, inclusive. Ele foi encontrar com a Hashem, ele não foi... a Hashem fala lá no Kodesh HaKodashim, beleza, mas ele fala na nuvem, é isso que ele está falando, inclusive foi o que a gente leu agora. Mas aí Moshe volta com uma beleza diferente, ele volta com o rosto brilhando ao ponto de ter que esconder o brilho do rosto. E essa era a situação ideal para quando Adão foi criado. Que o corpo irradiasse essa beleza da alma. E Adão Arishon começou um processo que dificulta cada geração que passa, dificulta essa visão, aprimora a força do físico, vamos dizer assim. E essa separação ela aumenta com as nossas ações. E com o passar do tempo, quando a gente não resolve os problemas que a gente tem que resolver. Adão, mesmo depois de morto, tem vários Midrashim, tem várias Agadot que citam o fato de que quem viu a sola do pé de Adão é como se tivesse visto o sol, de tão brilhante que era. Então, aqui a gente vê uma deteriorização a partir do primeiro processo, do processo da expulsão do Gan Eden por parte de Adão. Tá? E aí o Ramchal, o Moshe Chaim Luzzatto, ele diz uma coisa muito interessante, que primeiramente as transgressões do homem, elas começam destruindo o corpo do homem, até o ponto que a Neshama, que é a nossa alma, não consegue mais consertar o corpo. E aí Hashem decreta o quê? Que a Neshama não vai mais ser capaz de entregar para o corpo a energia que é necessária para você voltar àquela condição anterior. Que é o quê? Que é quando Hashem fala assim, dessa árvore aqui tu não vai comer, porque se você comer você vai morrer. Quando Adão come e é expulso do Gan Eden e não faz a Teshuvah, o que acontece? A morte entra no mundo. Então a alma perde a possibilidade de sustentar o corpo nesse sentido. Tá? Esse segundo fator é uma coisa muito interessante. E hoje eu não vou entrar nesse assunto. Mas Hashem meio que contém o poder que a Neshama tem, esse poder que estava sendo expresso antes da transgressão de Adão, onde não existia morte, e aí o físico passa para a condição de imortal, enquanto a alma continua imortal. Tá? E o Luzzatto não está dizendo que a Neshama foi destruída, não, ou que ela está estragada, ou que ela foi retirada, mas ela está contida. Tá? E o que ele diz é o quê? Que a Neshama nunca muda. Ela pode ser aprimorada, vamos dizer assim, ela não muda sua natureza, mas ela pode ser aprimorada. Mas ela está cada vez mais distante do corpo, dependendo do que você faz ou deixa de fazer. E quanto mais distante da alma, mais perturbado fica o corpo. A Neshama é a mesma, só que ela está contida, ela quer sair. Mas alguma coisa segura, alguma coisa, o corpo ancora ela aqui. Então, a Neshama não entende a importância que o corpo, é como se fosse isso, né? Obviamente, né?
É como se a Neshama não entendesse que o corpo tem a capacidade de ajudar ela a se elevar também. E aí a Neshama tem a capacidade de sair. Mas a gente tem que buscar essa libertação da alma sem desligá-la do corpo. Porque quando ela sai, meio que você perdeu sua oportunidade, segundo o Luzzatto. Porque aqui tem um processo de elevação de físico nesse mundo. Você tem a possibilidade. E esse conceito é importante porque é isso que explica essa nossa possibilidade de voltar independentemente, fazer Teshuvah independentemente do que a gente fez ou deixou de fazer. Tá? Porque a gente pode sempre buscar a melhora, seja das nossas midot, das nossas características, seja da nossa proximidade com Hashem. A gente sempre pode buscar se aproximar de Hashem. Tá? É como se fosse, né, aquela capacidade que você tem de combater uma doença. Dependendo se o seu corpo está forte, ele vai combater uma doença melhor. Se ele está fraco, a tendência é ele definhar mais e mais. A mesma coisa que acontece aqui. Se a conexão corpo e alma está fraca, a tendência é que se você não for pro hospital, a coisa só piore. Tá? E o que o Rabbi Luzzatto está dizendo pra gente é que a nossa saúde espiritual tem esse núcleo que nunca vai ser perdido. Tá? E que sempre vai ter força de tirar a gente de uma situação. Como se tivesse um remédio que cura qualquer doença no desespero. Isso não existe pro físico. Mas para a conexão físico-espiritual isso existe. Isso nunca vai ser perdido. Pode ser que fique muito difícil de puxar de volta. Mas não é perdido. Nessa situação de grande baixa espiritual, isso nunca vai ser destruído. Porque esse é o núcleo da Neshama. Esse é o core, né? E isso que nos dá vontade e a possibilidade de olhar pra gente e falar assim, cara, isso aqui precisa mudar, isso aqui precisa melhorar. E o dia de Yom Kippur tem essa temática. É sobre isso. É um grito que a gente dá pra Hashem dizendo, eu quero mudar, eu quero melhorar. E o que te dá crédito para pedir alguma coisa para Hashem? Quem é tu para pedir alguma coisa para Hashem? É essa Neshama que está sempre lá. E no Yom Kippur que a gente faz? A gente coloca todas as averotas que a gente tem, todas as transgressões que a gente faz, num animal, menos uma só. Qual que é? O sacrifício do templo, aquele que o sangue é levado lá para dentro do Santo dos Santos, diante de Hashem, é o sangue que é símbolo de vida. E aquilo ali é a vida da pessoa. A essência da vida, a gente sempre fala, o sangue da vida, né? O sangue está associado à vida. E quando você leva o sangue para o Kodesh HaKodashim, a gente está dizendo o quê? Que a essência das nossas vidas ainda está dentro do Kodesh HaKodashim, ainda está no lugar mais santo que existe. Tá? Nunca foi retirado de lá, desse lugar mais santo do mundo. E o que a gente faz com o resto? A gente deixa lá do lado de fora. Porque o resto não é a nossa essência. As transgressões, elas não destroem a essência, mas elas distanciam a essência do corpo. E o único que pode ver essa essência de fato é Hashem. E Hashem diz isso pra gente. Quando a gente tem o sorteio Le Hashem e Le Azazel. A gente não decide nada que acontece. Esse papel não é nosso. Quem decide é Hashem. Tá? Ah, mas como pode roubar? Será que pode mesmo? E essa ideia é transmitida pela separação desses dois. O dia do Yom Kippur tem essa coisa única, mas vai além disso. A gente tem que evitar 5 coisas no dia de Yom Kippur. O que é? Né? A gente está acostumado a várias coisas, mas principalmente comer e beber. Né? A gente não pode se perfumar, a gente não pode... Né? Tem várias... essas 5 grandes coisas, elas... Então, são coisas que a gente está acostumado. A gente pensa que essas coisas, a falta delas faz com que a gente busque a Teshuvah. E isso é verdade. Mas no dia de Yom Kippur, a gente faz o que? A gente age como Malahim, a gente age como os anjos. A gente tenta se remover completamente dos nossos corpos. Todas as nossas necessidades físicas são removidas. E o que a gente quer dizer com isso? De novo, a gente volta para o Rabbi Luzzatto, que diz que o corpo sofre o dano e a alma, que foi contida depois do Gan Eden, cria uma situação pior. Essas duas coisas são fatores para quando elas estão juntas, na verdade. Tipo assim, é ruim quando os dois estão juntos.
Mas Hashem faz com que no Yom Kippur haja uma separação temporária entre essas duas coisas. Ah, eu morri? Não. O que acontece é que a Neshama está livre do corpo e pode ir direto na fonte, beber direto da fonte. Buscar a força e a energia da fonte diretamente. E ali ela pode crescer e voltar mais forte. Ela volta a recarregar com as baterias recarregadas. É uma coisa que nunca poderia acontecer se ela tivesse ligado ao corpo. No final do Yom Kippur, Hashem coloca a Neshama de volta no nosso corpo, mas com uma força um pouco renovada. Ela está mais forte e ela pode tentar se aproximar e alimentar mais o corpo de uma forma um pouco mais adequada. E as 5 restrições que a gente tem no Yom Kippur favorecem essa separação. Esse é o processo que a gente tem descrito em vários nossos farim, vários nossos livros. Tá? E essa é uma das explicações para a divisão do sacrifício do Yom Kippur. Por que a gente manda um Azazel e outro Le Hashem? Porque o Le Hashem a gente manda a nossa essência. E por isso que Hashem faz a escolha e não a gente. A gente não merece. Mas Hashem faz essa grande caridade, essa grande generosidade com a gente. Tá, beleza. Falei. E nada a ver, tem a ver o que com essa história? O Ari, ele conta pra gente que naquele dia eles estavam no mais alto nível espiritual. E achavam que esse era o momento de colocar a Guf e a Neshama juntos de novo. Não, agora a gente vai forçar a aproximação. Agora a gente vai poder fazer isso. Porque esse é o momento de maior ressonância. A gente está forte. E ele diz que só com o terceiro templo que a gente vai ter a oportunidade de juntar essas coisas de novo. Então não era o momento. Mas eles achavam que esse tempo tinha chegado. É uma espécie de arrogância. É a arrogância da grande espiritualidade. As pessoas falam, né, tem a história do Hafetz Haim que é maravilhosa, que um aluno dele chega e fala pra ele assim, pô, Rabino, eu queria ter o seu Yetzer Hará, porque o seu Yetzer Hará não faz nada. Aí ele falou assim, se você tivesse medo de Yetzer Hará, você já estaria morto, porque o Yetzer Hará é mais forte que o de todo mundo. Aqui é a mesma coisa. Puxou só um pouquinho. Quando eu falo de arrogância é um exagero, mas um pouquinho foi o suficiente para desfazer. Volta ao começo. Um pouquinho, num caso desse, pra gente parece absurdo, mas ali não seria nem perceptível. Tá? Eles achavam que era hora de juntar, de criar unidade em cada um e no povo como um todo. Só faltava uma coisa: pegar o incenso, aquele fogo, e ir no Kodesh HaKodashim com a maior kavaná possível. E isso eles fizeram. Segundo o Ari, né? Segundo o Arizal, foi isso que eles fizeram. E ele diz que eles chegaram, eles foram para lá sabendo que eles estavam arriscando a vida deles. Se o tempo não tivesse chegado, eles não deveriam estar ali. Foi isso que Hashem falou logo depois da morte deles. Mas eles queriam tanto a unificação que eles ignoraram esse risco. E aí que vem esse pontinho de arrogância que eu falei. Eles entram para tentar o melhor que eles podiam fazer para juntar essas duas coisas que são antagônicas na nossa cabeça. E o Ari diz o quê? Que eles tinham algumas informações, mas que eles nem a gente pode entender isso. Mas que eles estavam trabalhando nessa união corpo e alma. Mesmo sabendo que era perigoso, mas por causa do amor que eles tinham pela situação e por Hashem, eles tentaram isso de uma forma honesta. Um pouquinho arrogante, mas honesta. Mas a questão aqui não era o tempo. Eles foram lá dentro e morreram. Mas eles não foram jogados fora. No judaísmo a gente tem um conceito que diz que mesmo que você não alcance um objetivo, a tentativa ainda chama muita atenção de Hashem. Tem uma história maravilhosa de um dos rabinos que eu conheço que fala que ele contou uma história de um rapaz que tinha um Baal Teshuvah, né? Ele tinha retornado à religião e ele fala pro rabino um dia assim que na Amidah a gente tem uma reza que pede a vinda do Mashiach, né? Ele fala assim, rabino, não faça essa reza. Ele perguntou por que não? Não, porque eu queria ser um tzadik antes de Mashiach chegar. Aí
Sabino falou pra ele, mas aí, se você realmente tem isso, esse objetivo, não importa a hora que vier. Se vier antes de você concluir o objetivo, Hashem sabe o que você quer de fato. A mesma coisa aqui. Tá? Isso chama a atenção. Mesmo que o cálculo tenha sido errado, eles tentaram de verdade. E o Ari diz que eles conseguiram efetivamente aproximar as duas coisas. Não completamente, mas eles trouxeram uma aproximação. Só pela força da Kavaná, só pela força da vontade deles. Só pela força da vontade de Nadav e Avihu. E toda a tentativa que a gente faz tem um efeito. E tudo que a gente faz depois daí só adiciona esse efeito. E não foi diferente com eles. Porque essa aproximação que eles tentaram e conseguiram fez com que Hashem decretasse um dia no ano para a gente separar para depois juntar. Então, de uma forma, Nadav e Avihu criaram parte do serviço de Yom Kippur. O homem tem que buscar sim essa unificação de corpo e alma, não tem jeito. Tá? A gente tem uma chance também de fortalecer a parceria entre essas coisas no dia de Yom Kippur. Por isso que a gente lê a porção que cita Nadav e Avihu no dia de Yom Kippur. E essa explicação que vem do Zohar, vem do Ari, vem de todas essas outras fontes da Gemara que a gente acabou de citar, né, gerou, né, dessa coisa que gerou essa separação e junção entre a unidade Neshama e Guf, né, é importante pro dia. E é por isso que a gente chora pelas mortes deles, por isso que a gente lamenta a morte deles, pelo ideal que não foi concluído ainda, mas que vai ser Bezat Hashem. Né? Se a gente puder sentir a perda deles, a gente pode ser grato pelo que eles fizeram também. Quando a gente é grato por isso, a gente pode receber o bem que eles tentaram fazer também. E quem sabe tentar um pouquinho também. Né? A gente pode sim pensar em outros Sadikim no dia, nada impede. Tá? Mas eles têm essa característica específica ligada com o Yom Kippur. Se a gente busca o que eles buscaram, Hashem tem motivo para dar pra gente o que eles quiseram. Mas por que a gente faz um sacrifício por uma transgressão só durante o Yom Kippur? Por que a gente faria isso? E existe uma noção de que as partes do templo representam, eu já expliquei isso aqui também, as partes do corpo humano. O Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, representa a nossa alma, representa a nossa Shema. Se a gente pensar na ideia de entrar num local Kadosh, num lugar santo, impuro, o que a gente faz? A gente diminui a santidade daquele local. Ah, desfaz? Não, mas não era para você estar ali. Não é a hora de você entrar ali. Qual a comparação com o ser humano, considerando o templo essa representação do corpo? Seria você não ser capaz de valorizar a sua alma. E você colocar impureza atrás de impureza nessa alma, atrapalhando essa conexão corpo e alma. A gente tem que saber que todos nós somos templos. Né? E a gente não pode expor as nossas neshamot, as nossas almas, a nossa santidade a essas impurezas. Isso é essencial pra gente. Para que a gente tem que mostrar esse respeito e dar valor à nossa essência, às nossas essências. Que são as coisas que entram no Kodesh HaKodashim. Porque ela é pura e não vai deixar de ser pura, por mais que você jogue coisa lá. Então o processo de aprendizado pelo qual a gente passa no Yom Kippur é esse. Deveria passar, né? Então se a gente puder lembrar disso no Yom Kippur seria ótimo. Para lembrar do que a gente tem que melhorar e qual é a razão pela qual a gente lembra e lamenta pelas mortes de Nadav e Avihu. O dia de Yom Kippur carrega todo esse simbolismo. E efetivamente ajuda a gente a conectar de novo corpo e alma. Boa noite para todo mundo. Bezat Hashem, até semana que vem.